Olá, eu sou Murilo Trindade, estudante de jornalismo, e este é mais um episódio do WM Podcast. Aqui a gente dialoga sobre temas atuais e relevantes nas áreas de saúde, gestão e tecnologia. E hoje a nossa convidada é Petrusca Ferraz, economista, especialista em gestão empresarial e transformação digital, com grandes experiências nas áreas de administração pública e gestão de pessoas. Ela também é pós-graduada em psicanálise e graduanda do curso de psicologia. Atualmente atua como gerente da unidade operacional do SESC Senat de Vitória da Conquista. Então é uma mulher com grande currículo e é um prazer te ter aqui no nosso podcast, Petrusca. Olá, Murilo. Agradeço o convite de todo o time da WM. É um prazer estar aqui com vocês, né? Uma grande honra falar um pouquinho sobre temas importantes, né? Para a sociedade e para os líderes em geral, né? Petrusca, para começar, você tem uma formação multidisciplinar que aí transita por diferentes áreas. Então, conta pra gente um pouco dessa sua trajetória, da sua formação e da sua atuação hoje no SESC Senat, aqui de Vitória da Conquista. Ei, Murilo, a minha trajetória profissional, ela tem tudo a ver com a minha descoberta pessoal, né? Eu graduei em economia. E no período da graduação, eu comecei já a atuar no mercado de trabalho com cálculos trabalhistas. Meu pai era advogado e aí, na época, não existia, não que eu seja velha, na época não existiam tantas tecnologias, ferramentas, né, de inteligência artificial para que esses cálculos fossem feitos de uma forma rápida. Então, eu comecei a me aventurar no Excel e acho até que a minha jornada tecnológica começa aí, né? E depois da graduação, eu, como toda mulher, né, vem gestação, todo aquele período que você se dedica um pouco mais à maternidade. Então, eu fui caminhando, né, nessa jornada até que eu me deparei com a gestão pública. E na gestão pública, eu passei a atuar muito, inicialmente, com a parte de elaboração orçamentária, elaboração de LDO, PPA, e realmente mergulhei nesse mundo. Após isso, eu mudei de cidade e aí continuei atuando na gestão pública e aí eu fui mais para o lado da área da saúde, né? Então, eu já tinha essa experiência bem aprofundada nessa parte orçamentária, de planejamento, e aí eu fui agora atuar em Fundo Municipal de Saúde, na parte ainda orçamentária e de acompanhamento da execução, mas também com a parte financeira, né? Então, nessa minha experiência com a área pública, eu fiquei aí por 10 anos, né? Foi quando eu participei de um processo seletivo no SESC Senat, que para quem não sabe o que é SESC Senat, né, é uma empresa do Sistema S, uma empresa privada sem fins lucrativos e que atende ao setor do segmento, né, de transporte. Então, é SESC Senat com T de transporte. Então, nós atendemos todo o público do setor de transporte, mas atendemos a comunidade em geral também. Então, no SESC Senat, inicialmente, eu entrei numa posição de coordenação, onde eu coordenava um time de profissionais também multidisciplinares, né? Então, profissionais da área de saúde, esporte, lazer, cultura, e aí com serviços na área de odontologia, psicologia, fisioterapia, nutrição. E era esse universo aí, né, que eu me deparei, onde eu fui afinando a minha carreira na liderança também. Então, nesse momento, eu aprendi muito, porque são profissionais diferentes, né? E que você aprende a lidar com cada um deles, né? Tem um time também da administrativa, atendimento, recepção. Então, eu liderava todo esse time. E aí, eu permaneci por 5 anos. Foi quando eu participei de um processo seletivo interno na empresa e fui promovida para a gerência de unidade, onde eu estou atualmente, né? Hoje eu tenho 14 anos de empresa já, de SESC Senat, e aí hoje eu lidero um time bem maior, né? Onde aí é uma gestão
bem, vamos dizer assim, sólida e em vários aspectos, porque eu vou desde esse time que eu já tinha antes, mas aí entra também profissionais da área de ensino e aprendizagem, qualificação profissional, ensino técnico, né? Como toda a parte administrativa é uma grande empresa, né? E esse meu conhecimento da área pública, ele influenciou muito positivamente na minha atuação também no setor privado, porque todo esse conhecimento, né, que a gente tem de planejamento, elaboração, essa parte orçamentária, de contratos, licitações, tudo isso eu trouxe, né, para esse mundo também do Sistema S, que é o terceiro setor, e que me ajudou muito, né? Então, essa jornada no SESC Senat hoje, ela para mim, ela me trouxe toda essa evolução profissional, né? Onde eu pude também me capacitar e pude também me descobrir enquanto líder, enquanto ser humano, né? E também comecei nessa minha jornada de liderança com muitos erros, né? Muitos acertos. Foi quando surgiu o meu encantamento, né? Com a questão da saúde mental e da psicanálise. Essa era a próxima pergunta que eu ia fazer. A sua primeira graduação é em economia, mas atualmente você cursa psicologia. Então, o que levou esse desejo para uma segunda graduação na área de psicologia? Eu acredito, assim, a economia é mais técnica, né? E a psicologia é mais voltada justamente por esse cuidado com as pessoas. Como você vê essa relação? A economia, se você for observar, ela estuda o comportamento, não é? O comportamento dentro de todas as variáveis econômicas, ele é regido pelo comportamento humano, né? Então, mas isso da psicanálise, ela está muito linkada com as minhas experiências de liderança mesmo, né? Do lidar com pessoas. Então, nessa caminhada, a gente passa por diversas situações, né? E tem muito assim, as pessoas falam, tem um jargão, né, corporativo, assim, problema pessoal fica do lado de fora, né, profissional e pessoal a gente separa. É uma grande mentira, né, isso não separa. Quando você tem um problema, o problema vai com você para onde você está. Se você tem uma questão, algo que lhe incomoda, aquilo vai com você onde você estiver. Então, nessa trajetória da liderança, no lidar com pessoas, né, no desenvolver pessoas, eu vi que eu precisava me desenvolver enquanto ser humano, né? O que de mim toca no outro. E aí, no meu processo de terapia, eu iniciei o meu processo de terapia com um profissional da linha da psicanálise, e isso foi fundamental, né? Influenciou bastante. E aí eu fui descobrindo a psicanálise, fui estudar, né? Já estou bem avançada, assim, na análise. E aí eu falei, por que não fazer psicologia e conhecer outras coisas além da psicanálise, né? Então, isso me ajuda muito na minha jornada mesmo, enquanto líder, né? Enquanto ser humano, me ajuda muito nas minhas relações no dia a dia e na energia que eu coloco no meu time, né? Então, foi fundamental, assim, na minha carreira, esse outro olhar, né? Da economista que agora também estuda psicologia e psicanálise. E depois de começar mexendo em Excel, hoje você é um especialista em transformação digital. Sim. E como você avalia dentro das empresas esse cenário dessas mudanças que chegaram com a tecnologia? E como isso impacta no cuidado com as pessoas? E é isso. No dia a dia da gente, né? Em cada coisa que você faz, durante toda essa minha jornada, e foi muito especificamente na minha atuação no SESC Senat, eu fui percebendo
que a tecnologia é um caminho sem volta, né? Que as ferramentas chegam para a gente, a inteligência artificial, até a linguagem, né? Ela chega e não pede licença, né? E aí partiu esse meu desejo, né, de fazer um MBA em transformação digital para entender esse mundo, né? O que é que tem de novo? O que é isso? E aí partiu disso, de entender o que é que isso vai impactar no meu dia a dia, no meu fazer, né? E no fazer de quem trabalha comigo. E eu acho que é isso. As empresas hoje estão se deparando com isso, mas, além disso, elas precisam saber o que fazer, não só com a tecnologia, mas com as pessoas. Porque qualquer que seja o movimento corporativo, né, pode ser uma pequena empresa, uma média ou uma grande empresa, começa com pessoas, né? E o que eu percebo é isso, o que fazer com toda essa avalanche de informações, de tecnologias, de pessoas cada vez mais adoecidas, né? Com tantas informações, rede social, tantas obrigações que as pessoas têm, e tudo isso no dia a dia da empresa, na agenda das pessoas. Então, a transformação digital, ela chega, mas primeiro, antes da transformação, antes da tecnologia, antes de qualquer que seja a ferramenta que você for usar, o olhar inicial é para as pessoas. E de que forma você acredita que a transformação digital pode ser uma aliada para uma gestão mais humanizada? A transformação digital, ela pode, de uma forma assim, muito impactante e segura, né, auxiliar a liderança numa condução de uma gestão mais humanizada, mais atenta, né? No sentido, aí eu vou me ater mesmo a essa questão, não vou estar considerando outros fatores agora, neste momento, né? Mas hoje nós temos diversas ferramentas, né, que você pode estar utilizando no seu dia a dia para que você tenha dados e indicadores, né? Por exemplo, do desenvolvimento dos colaboradores, que você tenha dados e indicadores do quanto que essa pessoa está adoecendo, porque se ela está adoecendo muito, algo tem ali, né? Então, são ferramentas que você pode estar no dia a dia, né, adquirindo softwares, que você vai ter um auxílio, né, para que dentro do seu dia a dia você utilize. Um exemplo, né? Por exemplo, você pode ter uma ferramenta de avaliação de desempenho profissional, onde nessa ferramenta você registre, né, diversas situações desse colaborador, o que é que foi pontuado num determinado feedback e como que você vai acompanhar esse colaborador. Então, a liderança pode estar, inclusive, interagindo dentro da ferramenta com o colaborador, né, para que se acompanhe, porque essa atenção, esse feedback, né, esse acompanhamento para o colaborador, ele traz para essa pessoa um cuidar, né? E esse cuidar, ele transforma a vida dessa pessoa, porque ele sabe que o erro que ele pode estar cometendo não é um erro, não é visto pela organização como um erro, mas como uma oportunidade de aprendizado, de desenvolvimento, não é? Então, sem considerar outras variáveis nesse momento, a transformação digital, ela pode e deve ser vista pelos empresários, pelos líderes, né, pelos proprietários de empresa, não como um vilão, mas como um aliado no sentido de eu poupar meu tempo preenchendo vários formulários ou o que seja, né, para que eu tenha isso de uma forma mais automatizada, utilizando inteligência artificial, para que essas informações, esses dados cheguem para mim de uma forma inteligente, estruturada, organizada, para que eu possa utilizar o meu tempo
né? Nesse feedback, nesse acompanhamento, né? Nessa conversa importante, nessa escuta com o colaborador. Então, dentro de uma organização, eu enxergo que tudo relacionado à transformação digital, a tecnologia, ela vem como aliado para que a gente possa, sim, transformar, né, esse dia a dia, essa convivência cada vez mais humanizada. A gente sabe também que muitas pessoas não pensam assim, mas talvez por não entender que, né, ou não ter tido um contato com ferramentas e outras possibilidades para que se aprofunde nesse sentido, né, de descobrir até que não é bem assim, não é um vilão, né? E no seu trabalho, você aborda muito a questão de saúde mental e bem-estar no trabalho. Como você avalia que as organizações estão garantindo saúde e bem-estar para os trabalhadores hoje em dia? Eu já penso assim, que essa saúde mental dos trabalhadores, ela está muito relacionada à saúde mental das lideranças, né? Um time sadio, um time saudável mentalmente, e aí fisicamente, porque um traz o outro, é um time onde os líderes sabem lidar com isso, né? É fundamental. Quando você tem um líder que ele não sabe lidar com as suas emoções, que ele não sabe entender a diferença, né, do outro, que ele não sabe respeitar talvez o tempo do outro, esse time, ele provavelmente será um time que não vai gozar dessa saúde mental, né? Então, o que eu busco sempre, né, assim, eu tenho líderes, eu lidero líderes que têm, né, liderados, e eu me preocupo muito como esses líderes estão, né? Você está bem? Então, vejo que a pessoa não chegou, você está bem? Porque se ele não estiver bem, os liderados vão ser impactados, né? Então, o ambiente, ele precisa estar saudável desde o líder, né? Então, o que eu percebo é que hoje as empresas, algumas têm esse olhar para a liderança, outras apenas direcionam cobranças, mas ainda assim essa preocupação desse equilíbrio, né, de saúde mental desde de quem está ali comandando todo o time, né? Percebo que essa consciência, né, de organizar essa ideia, organizar essa condução, ela precisa ser um pouco mais difundida, né? A gente, no mercado, você vê que grandes empresas, elas se preocupam com isso, tem programas para isso, né? Mas, na realidade, quando você vem, principalmente, né, para pequenas empresas, até médias, existe já uma dificuldade um pouco maior de lidar com isso, né? Mas eu penso que isso não é difícil, né? É um movimento que talvez, vindo dessas grandes, possa reverberar nas demais, né, empresas, mas isso é necessário, tá? Eu acho que não existe um ambiente saudável se você comandando, as pessoas que estão comandando, elas não são saudáveis. Aí, ou realmente, seja, o líder tem uma responsabilidade muito grande nesse processo, né? Tem, totalmente. Totalmente. E detalha mais um pouco quais atitudes um líder pode tomar para garantir saúde e bem-estar no trabalho. Aí eu posso até falar pela minha experiência, né? Eu consegui alcançar um time mais saudável. Hoje nós temos uma avaliação no SESC Senat pela GPTW, né? Então, o time que eu lidero tem lá um índice muito bom, né, de confiabilidade ali. Então, eu não foi sempre assim, né? Então, eu só consegui esse movimento quando eu cuidei de mim,
Porque enquanto eu estava naquela roleta ali, né, do compromisso do só obrigação, só obrigação, só obrigação, não que a gente não tenha cuidado das obrigações, mas que eu vivia na rotina, que eu não olhava para mim, eu não tinha tempo para as pessoas. Então, como que eu posso estar inspirando pessoas se eu não tenho tempo para elas? Não é? É conflitante isso. E eu só consegui isso quando eu olhei para mim. Então, quando eu olhei para mim, quando eu comecei a fazer terapia, quando eu comecei a identificar a minha subjetividade, o que é que eu suporto, o que é que eu não suporto, por que que isso no outro me incomoda tanto? O que é dele é meu, né? E porque pensa para um líder, lidar com alguém que você não simpatiza, porque acontece, né? Mas você não simpatiza, mas é um excelente profissional e se desenvolve bem e tem boas entregas, qualitativamente, né, agrega ao time e você vai continuar com esse liderado, né? Então, isso eu posso responder muito pela minha vivência, né? Que realmente tudo mudou e eu consegui performar muito melhor e, consequentemente, todas as pessoas que trabalham comigo, quando eu mudei a forma como eu me via e a forma como eu lidava com as minhas emoções. Então, eu acho que isso está muito linkado, né, com o que a gente falou antes, do que é que as empresas podem fazer para que os colaboradores tenham saúde mental. Cuidar dos líderes, os líderes precisam ser cuidados e dispor também, né, de ações, atitudes e atividades dentro da empresa para que as pessoas possam ter uma qualidade de vida realmente melhor, né? Então, uma dica valiosa de Petruska: cuidar bem de nós mesmos para cuidar bem dos outros. E aproveitando, se você está curtindo esse episódio do WM Podcast e se interessa por conteúdos na área de gestão, saúde e tecnologia, continue nos acompanhando, siga a gente nas redes sociais, se inscreva aqui no nosso canal no YouTube e ouça também o WM Podcast no Spotify. E agora, retornando para a segunda parte desse bate-papo, como você imagina o futuro da gestão empresarial diante desses cenários de inovações tecnológicas? É desafiador, né? Quando a gente vê tanta coisa aparecendo todo dia. Nunca para. Eu mesmo, tem momentos que eu fico assim, nossa, mas isso aqui já evoluiu, né? Porque é muito desafiador. E são muitas ferramentas, muitas opções, não é? E aí eu posso dizer a você que não é pensando só em tecnologia, né? Porque a inovação, ela traz para a gente, ela abre a nossa mente para que a gente possa estar fazendo o que a gente faz todo dia de uma forma diferente, não necessariamente sem usar a tecnologia, né? Porque isso também, a inovação é isso, né? E aí você traz também todo esse arcabouço, né, digital, tecnológico. O que eu penso é que a gente precisa, em meio a tantas opções e a tudo isso, primeiro pensar nas pessoas que estão no nosso time, né? O perfil dessas pessoas e qual é o meu negócio, o que é que eu faço e o que é que eu entrego. Como que eu entrego hoje para que eu possa identificar dentro dessas possibilidades todas tecnológicas o que conversa com o meu negócio, né? Converge em que ponto? E aí partir para esse planejamento, organizar isso, né? Dentro, claro, de uma possibilidade orçamentária, né? E preparar as pessoas para utilizar essas ferramentas. Que é o que é comum a gente escutar, né, de empresários, assim, nossa, mas eu comprei equipamentos os mais modernos, até em grandes empresas, às vezes acontece de você ver questões de aplicar uma ferramenta e as pessoas, e aquilo não dá certo, não deu resultado, mas treinou o time, preparou o time
pessoas, né? Explicou para as pessoas por que é que vai fazer desse jeito e o quanto que isso vai otimizar, e ela vai poder ter um tempo dedicado para outras atividades. Então, eu acho que a transformação digital, o uso dela é desafiador, mas requer esse planejamento, esse olhar para as pessoas, para o mercado, para o negócio, né? Para que você consiga aproveitar ao máximo. Porque senão, aí é recurso jogado fora, né? E aí a frustração também, e muitas vezes vem daí uma ideia um pouco distorcida, muitas vezes, de que a tecnologia veio para atrapalhar, né? Que ainda é comum a gente escutar isso, né? E uma das percussoras desse cenário de transformação digital é a inteligência artificial. Ela tem alterado muitas carreiras, muitos setores, e como ela pode ser uma aliada nas gestões para essa transformação digital. Gente, a inteligência artificial é muito bom. Eu, particularmente, falar um pouquinho também, né, sobre até a minha experiência, até no meu retorno para a vida acadêmica com a inteligência artificial, né? Eu estava conversando esses dias com o meu esposo, falando para ele, olha como era engraçado. Quando nós éramos adolescentes, a gente ia para fazer uma pesquisa da escola e a gente ia para a enciclopédia, né? Aí você ia lá, folheava, e o professor dizia que você não podia copiar, porque você tinha que colocar com as suas palavras. Não é isso? E hoje, os estudantes, eles vão para a IA, só que eles estão copiando. Eles perderam as palavras, né? Então, usar a ferramenta a seu favor, né? E profissionalmente, da mesma forma. Então, a inteligência artificial, por exemplo, o ChatGPT, ele é um excelente aliado, né? Porque o ChatGPT, você vai munindo ele ali de informações e ele vai até o quanto que você alimenta ele vai percebendo a sua forma de escrita, né? Tudo ali vai... por exemplo, na minha empresa, eu posso alimentar o ChatGPT com todas as informações institucionais importantes, né? Até as que me balizam institucionalmente em relação a regras, né? Do que eu devo fazer, do que eu não posso fazer. Ao eu lançar uma determinada situação no ChatGPT, eu tenho até uma segurança, porque a minha cabeça não dá conta de tudo. Então, eu posso perguntar para ele, chat, eu posso fazer tal e tal ação, isso fere algum normativo institucional da minha empresa, né? E ele vai estar lá me auxiliando. Mas isso não quer dizer que tudo que o ChatGPT entrega seja uma verdade absoluta. Isso não quer dizer que tudo que o ChatGPT entrega, eu tenha que entregar como resultado do meu trabalho, seja acadêmico ou profissional, exatamente do jeito que sai ali. Eu preciso dar minha identidade nisso. Eu preciso ter uma crítica, né? E aí que entra uma coisa que eu acho importantíssima, que a gente não perca esse senso crítico, né? Desde da vida acadêmica, porque esse retorno meu para a universidade, ele foi interessante também, porque eu percebo quanto que os jovens, eles estão perdendo essa capacidade crítica, né? De ler um livro e questionar esse autor. Mas não concordo com o que ele está falando, né? Vou procurar em outro autor se isso pode trazer uma resposta à minha crítica, né? Então, eu vejo que a IA é uma ferramenta, assim, maravilhosa, mas a gente precisa não perder esse senso crítico, nos manter no nosso estado de consciência para usar isso de uma forma inteligente, né? Aí, além disso, não só falando em ChatGPT, a IA, ela oferece 1000 possibilidades de diversas situações, né? Por exemplo, a gente faz eventos esportivos, né? No SESC Senat. A gente pode usar a IA para, de repente, categorizar esses atletas, para que a gente possa
tem uma evolução deles a cada vez que ele participa dessa competição, né? Então, você pode usar no seu dia a dia, em várias situações profissionais. Outra coisa que eu acho importante também, que quando você utiliza uma ferramenta como essa, por exemplo, você quer fazer uma análise de alguma coisa, você tem a IA para poder te dar uma análise mesmo bem vasta de algo que você alimentou ela ali. Vamos supor que você pegue vários indicadores, uma sequência ali de um período que você quer ter uma crítica bem mais apurada. Ela vai te dar aquilo de uma forma rápida, né? E o tempo que você ia perder apurando aquilo, né, lentamente, você já está com uma análise pronta, pensando nas soluções. Então, o líder, ele pode sair do operacional ali, de ficar apurando coisas para ficar absolutamente no estratégico. Porque ele vai ter um resultado e ele vai poder pensar sobre esse resultado e ter um tempo de qualidade muito maior para pensar nisso, né, e trazer soluções. Então, eu percebo que a gente pode utilizar tudo isso a nosso favor, né? E, obviamente, se a gente agir de uma forma inteligente e ter esse senso crítico mesmo. Só vejo vantagens, não vejo nada que a gente, fazendo da forma correta, vá trazer algo que, isso aqui é ruim. É ruim, sim. Se eu pegar um material que o ChatGPT me der, por exemplo, e entregar para o meu professor, Ctrl+C, Ctrl+V, aí é ruim, né? E agora falando sobre cultura organizacional, como as empresas têm tentado preservar essa cultura em meio a essa era digital? Cultura organizacional, eu considero que nós temos pessoas e, em sequência, a cultura, né? E aí você tem processos, ferramentas digitais, inteligência artificial, o que for, nessa sequência. A cultura, ela dá o norte, né? Quando você contrata uma pessoa, é importante que essa pessoa seja apresentada a essa cultura, que você tenha um onboard bem feito, né? Que a pessoa ela chegue no processo, desde o processo seletivo, é importante que ela já entenda. Essa empresa, ela tem uma cultura X, balizada por esses valores, a missão dela é essa, qual é o propósito dessa empresa, né? Então, a cultura é o que há de mais importante, né? Essa geração nova agora, né? Eles não permanecem numa organização se os valores pessoais deles não conversam com os valores da empresa, né? Então, isso precisa estar muito claro. E quem traz a cultura? O líder, né? Então, é o líder que dá o tom, é o líder que diz, a nossa cultura é essa. Obviamente, né, de forma estruturada, mas a cultura, ela norteia, ela dá o tom para tudo, né? E quando isso não fica claro, pode saber que nada funciona. As pessoas não vão encontrar uma forma produtiva de fazer as suas atividades, executar as suas tarefas e ter entregas de qualidade. Porque a cultura não está claro, né? E eu vejo que não existe, assim, um canal de comunicação até, quando você não deixa clara a cultura. Então, você, no processo seletivo, quando você vai concorrer a uma vaga, ali a pessoa já tem que estar em contato, né? Fui aprovado, entrei, pronto. Primeira coisa,
bota essa pessoa para mergulhar na sua cultura. Ah, mas e aí, quando não tem a cultura? E quando a empresa não sabe, como você colocou na pergunta, né? A empresa não sabe estabelecer ou segurar, sustentar essa cultura, né? Aí precisa repaginar urgentemente, né? Precisa que as pessoas que são os responsáveis por essa empresa, aí depende do porte, né? Vamos falar aqui de uma média empresa, que você tenha lá um proprietário, né? E aí você tem os diretores, gerentes, o que for, coordenadores, supervisores. Essa pessoa, ela precisa deixar claro para esse time todo qual é a cultura. Todo esse time, ele vai ser o guardião da cultura, né? E isso se faz sentando e definindo mesmo qual é a nossa missão, nosso propósito, nossos valores, por onde começa. No mercado existem empresas que ajudam a fazer isso, né? Quando a empresa não consegue fazer sozinha, mas como que consegue sustentar a cultura? É isso, contaminando, repetindo todo dia, né? Então, no SESC Senat, por exemplo, eu posso falar de a minha experiência, a gente precisa repetir isso a todo momento. E isso está escrito em vários lugares, né? Então, não é só escrever, a gente precisa repetir, né? Os nossos valores, tem que estar a hora inteira relembrando as pessoas, né? Qual é o nosso propósito, né? Ser referência na oferta de serviços, tal e tal e tal. Então, você precisa repetir isso, né? De uma forma muito didática até. Repetir todo dia, definir essa cultura, estabelecer ela, deixar claro para o time, deixar os líderes conscientes de que eles são os guardiões da cultura e repetir isso a todo momento. Repetir, escrever, colocar em quadro, colocar em caneca. É bem isso mesmo, sabe? Que tem um efeito, assim, monstruoso, né? E funciona. E falando, assim, do guardião da cultura, por exemplo, não adianta você ter um líder que ele não está alinhado com a sua cultura, né? E que ele não compartilha disso. Porque esse líder, o que vai acontecer? Ele vai começar a falar mal da empresa, né? Ele vai começar a dar sinais de satisfação por algum motivo. Então, esse líder não é um guardião de cultura, né? E está tudo bem, é muito comum, né? Você estar numa empresa ou ser contratado e aí você se depara que os seus valores não estão alinhados com os valores daquela isso empresa. Que eu ia perguntar agora, porque o que acontece quando um funcionário, uma liderança tem valores diferentes, a cultura pessoal é totalmente diferente do que a da empresa. Você acha que tem como separar cultura pessoal de cultura empresarial? Pela minha experiência, não dá certo, né? Porque é um conflito muito grande, né? É um conflito muito grande. Se eu tenho valores, por exemplo, muito rígidos, de ética e transparência, por exemplo, e eu vou trabalhar numa empresa onde não tem transparência, onde as pessoas escondem as informações, onde isso não fica claro para todo mundo, aquilo vai começar a me fazer mal. Então, olha aí a saúde mental, né? Eu vou adoecer, eu vou ficar infeliz, né? Aí eu vou começar a não produzir, eu vou começar a falar mal, vou começar a fazer conversa de corredor e o meu líder vai ver isso e vai me demitir. Ou eu vou ficar tão doente que eu vou ter que me afastar. Ou uma outra terceira opção, eu vou começar a fazer terapia, vou descobrir que o problema não é a empresa, o problema sou eu, esse lugar não me cabe e, né, vou para o mercado, né? Então, não, pela minha experiência, não funciona, né? Precisa estar alinhado. E agora, Petrusca, já encerrando o nosso bate-papo, você teria alguma leitura, ferramenta ou prática para deixar como referência na transformação digital para os gestores, para quem acompanha, para quem quer se aprofundar
nesse assunto de transformação digital, cuidado com pessoas, organização das empresas? Eu acho que é bem legal a gente falar sobre práticas, né? Eu acho que a leitura, ela é vasta, né? E nós temos aí uma imensidão de possibilidades, né? Tanto digitalmente quanto fisicamente. E a leitura, eu vejo que ela vai muito de encontro a isso, né? Ao que eu acredito, ao que você acredita. Então, mas a prática é como se as pessoas aprendessem ou tivessem insights através de algo que é real, que aquilo aconteceu com alguém, né? Então, acho que uma prática bem legal hoje relacionada a isso, né? A essa convivência do digital, né? Da inteligência artificial com o humano, com a saúde mental, a gente cuidar da gente, né? Principalmente quem ocupa cargo de liderança, né? É geral, é para todos, mas a responsabilidade para quem ocupa um cargo de liderança, ela é muito maior, né? Porque o seu trabalho impacta na vida do outro. Uma decisão sua errada, ela vai impactar na vida do outro, né? Então, a prática é cuidar da gente, né? Cuidar mesmo, se acolher, né? Buscar estar bem, né? E trazer para o seu dia a dia de trabalho possibilidades onde você possa impactar positivamente na vida das pessoas que trabalham com você através de diversas ações, né? Hoje a gente está falando muito da a NR01, né? Os empresários todos estão muito preocupados, mas isso não é sobre apenas ter um profissional da área de psicologia na empresa ou fazer uma palestra. É sobre uma cesta de ações que você precisa fazer para que você entregue para essas pessoas a possibilidade de uma qualidade de vida melhor e, consequentemente, uma saúde mental, né? Então, e no mercado isso é muito fácil. Você pode fazer com parcerias, você pode fazer envolvendo aí um gasto mesmo, né? Empregando recursos, mas é importante que a gente saiba que é uma cestinha, né? Então, você pode ter ações, por exemplo, de ginástica laboral, onde você vai fazer com que essa pessoa, durante a sua jornada de trabalho, ela levante, ela se movimente, ela brinque com o colega, porque a ginástica laboral, ela pode vir acompanhada de dinâmicas que elas obrigatoriamente geram interação entre os colegas de trabalho, né? Então, isso dentro de uma empresa faz muita diferença. Você pode trazer ações onde as pessoas vão estar, em algum momento, interagindo em datas comemorativas, né? Tudo isso impacta na saúde mental. Você pode trazer palestras, você pode fazer convênios com instituições ou empresas para que essas pessoas tenham acesso a serviços de fisioterapia, atividade física, pilates, consulta com psicólogo, né? A preços mais ali interessantes. Então, são práticas que dentro do ambiente organizacional você vai conseguir aí, né, ter um impacto, né, e um impacto positivo na vida das pessoas e, consequentemente, vai impactar na sua performance enquanto líder, né? Além disso, você pode também trazer aí recursos digitais, né? E tecnologia também para essas situações. Então, hoje você tem, por exemplo, joguinhos que estimulam ali a interação entre os colegas, né? Você pode usar também de ferramentas digitais para estar trazendo para os colaboradores um momento ali de descontração, né? Por exemplo, uma experiência nossa que a gente faz algumas enquetes com os colaboradores
de uma área específica, você sabe o que é que a área tal faz, você tem ideia e faz uma enquete. Então, isso já faz com que um converse com o outro e que aquele outro descubra o que é que o coleguinha lá na outra sala que fica trancado faz e que eu nunca soube, né? Tudo isso você movimenta o seu time e faz com que as pessoas possam ali ter um dia melhor. Então, tudo impacta, né? E é isso, leituras, blogs, o que for, a gente tem de monte no mercado, né? Eu acho que cabe a cada pessoa identificar ali o que é que para ele faz mais sentido e fazer dessas leituras sempre com senso crítico, né? Não vamos esquecer disso, para que isso de alguma forma possa auxiliar no dia a dia, né? Mas eu gosto muito da prática. Que bom, Petrusca. A gente agradece essa troca de conhecimento, da sua experiência que você teve aqui com a gente hoje. Acredito que todo mundo que assistiu esse episódio vai refletir sobre as atividades, as experiências de trabalho, tanto as antigas quanto as atuais, e os gestores e lideranças vão pensar mais, refletir sobre o trabalho que vem desenvolvendo com suas equipes. Então, a gente te agradece. Eu que agradeço a oportunidade, né? Foi muito legal o bate-papo e estou à disposição. Obrigado, Petrusca. E a gente agradece também a você que nos acompanhou até aqui. Um abraço e a gente se encontra no próximo episódio do WM Podcast.